Bom dia. Então, que Jesus já esteja com suas vibrações de amor, operando em nosso coração esses sentimentos. E a gente vai perceber que não é só uma palestra preparada, todo esse ambiente está preparado. Porque desde a música preparatória até ao texto lido aqui, tudo, e não foi nada combinado, porque eu não sabia que música ia tocar, que palavras iriam ser ditas aqui nessa abertura. Tudo isso já está preparado pela espiritualidade, nós somos apenas instrumentos. Então, que possamos ser bons instrumentos para que toquem assim fundo o nosso coração. E a partir desse tocar o nosso coração, produz uma transformação em cada um de nós. Ok? Bom, nossos amigos espirituais, né, em Falando a Terra, eles nos trazem que nós somos seres vibracionais. O que significa isso? Que nós, quando visualizamos alguém encarnado, nós estamos vendo uma matéria mais densa, mas que essa matéria, na sua essência, que nos parece muito sólido, na sua essência ela é vibração, ela é energia. Se a gente for fazendo um exercício, por exemplo, de olhar cada um de nós com um microscópio, a gente vai percebendo que nós podemos olhar por dentro, ele não vai apontar, mas por dentro nós temos os nossos órgãos, a gente consegue ver os nossos órgãos. Se a gente pegasse um dos nossos órgãos de qualquer sistema, por exemplo, o nosso estômago, a gente iria observar com o microscópio e perceber que aquilo que a gente vê a olho nu, ao microscópio, ele é carregado de tecidos, de outras estruturas que a gente não consegue ver. Se a gente pegasse aquele tecido e olhasse mais, aumentasse o poder do microscópio, a gente ia ver que cada tecido que a gente consegue perceber numa totalidade, ele é formado de pequenos bloquinhos que são chamados células. Se a gente olhasse lá dentro da célula com o microscópio, um aumento mais potente ainda, nós íamos ver que cada célula tem um monte de estruturas, é como se fosse uma fábrica de energia, com várias estruturas diferentes. Se a gente pegasse uma única estrutura daquela célula, olhasse mais ainda, aumentasse esse poder de visualização através do microscópio, nós vamos ver que ela é formada por vários aglomerados de moléculas. Se a gente pega uma molécula, a gente vai ver que ela é formada por vários átomos. E se a gente pegar um átomo, a gente ainda vai ver que existem partículas que hoje a física mostra que ainda são menores do que o átomo. E que essas partículas, quanto menorzinhas elas forem sendo observadas, a gente vai percebendo que elas não estão paradas, que elas estão em movimento, que elas são energia. Nós olhamos para o nosso corpo físico e nós não percebemos todo esse potencial de energia. Mas nós somos seres em vibração, em harmonia, em energia. E essa energia, ela vai modificando essas vibrações de acordo com esse teor energético. Então, se nós estamos bem,
né? A nossa energia é de um jeito, ela vai vibrar de uma forma. O nosso corpo, que é toda energia, vai acompanhar essa vibração. Se nós não estamos bem em algum setor da nossa vida, essa energia vai vibrar de acordo com o nosso estado mental. E aí o nosso corpo físico também vibra de acordo com essa energia. Vocês já ouviram dizer que toda gastrite tem um nome? O nosso órgão, né? Isso é uma frase do Dr. Décio Andoli. Nosso órgão, o nosso estômago, ele está reagindo a alguma coisa. Pode ser alguma coisa que eu comi que não me fez bem, tá? Uma coisa que eu trouxe para dentro, mas pode ser um estado tensional. Às vezes a gente vai procurar, né, dentro de um tratamento físico, alguma coisa, a gente vai procurar uma doença no órgão, mas muitas vezes a gente percebe, naquele momento, como que está o meu estado tensional, o meu estado emocional. Muitas vezes eu estou preocupada, eu estou passando por um estresse. Nem tudo é emocional e nem tudo é físico. Então as coisas andam juntas. E isso que nos alerta os nossos amigos espirituais, que a nossa saúde vai depender também, não só da integridade do corpo físico, mas dessa harmonia de vibrações que está em todo o nosso organismo. Dessa forma, tudo que a gente utiliza para melhorar aquele sintoma físico é válido, ele é importante. Por quê? Porque nós estamos sentindo. Não vamos dizer que se eu beliscar aqui, isso aqui é emocional. Não, eu estou sentindo a dor. Eu estou sentindo, de fato, alguma coisa que está incomodando. Então, eu preciso amenizar isso. O comprimido ajuda, está em fonte viva. A injeção melhora. Mas nunca se esqueça, tá, de perceber que existem os males que o corpo físico manifesta, mas que estão sendo gerados no coração, no sentimento, na emoção, na vibração. E se a gente não perceber isso, tá? A gente nunca vai entender o sentido da dor ou da doença, né, na nossa vida. Porque existem situações em que eu consigo achar num exame, achar num diagnóstico, algo assim muito palpável. Então, meu exame de sangue deu alterado. Eu posso ter isso de alteração física que justifica aquela doença que eu estou passando. Mas por trás disso, há um espírito imortal. Há alguém espiritual que está também coordenando as vibrações, as energias. Então, a gente nunca pode esquecer que nós somos espíritos numa vivência carnal. Esse é importante. Nós não somos apenas este corpo de carne. Há um espírito junto, com todas as suas dificuldades, com todas as suas potencialidades, alterando o tempo todo esse teor de vibração e de energia que nos traz estados de saúde ou de adoecimento. Muitas vezes a gente encontra no físico, num exame, realmente a resposta. Olha, essa alteração física corresponde a isso aqui no exame. Mas e quando? Isso foi uma comunicação de um mentor dos nossos trabalhos, a Anne. E quando o exame não acusa a dor que você está sentindo? E quando você está sentindo aquela angústia, aquele sentimento, aquela sensação de que você está sem forças, e nenhum exame te diz, olha, é falta disso, é falta daquilo, é excesso daquilo. Você está... Então, esse é o maior entendimento que a gente precisa sair daqui hoje. O nosso corpo físico, ele está junto e sendo comandado por um espírito imortal. Quando eu disse que não há coincidências, né, eu tinha colocado, né, essa imagem, né, que é justamente a canção que o Miguel trouxe tão lindamente aqui para a gente hoje. A ovelha perdida, né? Veja só, qual o sentido da dor na nossa vida? Às vezes a gente fala assim, só para me chatear, né? Mas a dor mobiliza. A dor mobiliza a gente a alguma ação. Precisa ter dor? Não, não precisa. As 100 ovelhinhas estavam lá felizes com o pastor. Mas teve uma que achou que não era bom para ela ficar ali. Ela queria fazer diferente, ela queria fazer do jeito dela.
tá certo? E aí ela tomou um caminho que não era aquele caminho que o pastor tinha dito, olha, vamos por aqui que é seguro. Ela quis fazer do jeito dela. E o que aconteceu com essa ovelhinha? Ela se perdeu. E quando ela se perdeu, ela percebeu, fiz bobagem, mas agora eu estou passando dificuldades, eu estou com dor, eu estou com frio, eu estou com fome, eu estou sentindo falta daquela proteção, daquele alimento que vem de Deus. Só que Jesus mesmo nos disse, nenhuma ovelha ficará desgarrada, nenhuma ovelha ficará perdida. O que o pastor vai fazer? O pastor vai atrás daquela ovelha que está perdida e vai resgatar. Sempre existe um amparo e sempre existe o apoio da espiritualidade. E aquelas 99 que já achavam que estavam no caminho legal? A qualquer momento elas podem achar que elas podem entrar por uma via que não é a via que o pastor trouxe. E o que vem o pastor fazer? Pega o cajado, né? O cajado tem esse arco na ponta, né? Pega a ovelhinha pela pescoço assim e puxa. Dói isso? Dói. Mas o pastor está mostrando, não é por aí, é por aqui. Porque se você não for pela dor, você vai acabar entrando, às vezes pela dor, pelo amor, você vai ter que vir pela dor aqui para o caminho certo. E quando você resistir mesmo assim, e continuar insistindo e não entender o sentido da dor na sua vida, o sentido do caminho que Jesus nos mostra, você vai se perder. Você vai ser resgatado? Sim, mas vai doer mais. Vai ser mais sofrido, vai ser mais difícil. Então, quando a gente percebe isso, a gente entende que nós, nesse momento que nós estamos ainda como espíritos imperfeitos, neste planeta, aprendendo, existe sempre um pastor com um cajadinho trazendo a gente de volta para o caminho. Então, às vezes, a gente tem pequenas dores, pequenos sofrimentozinhos aí na nossa vida, tá? Para nos mostrar como fazer do jeito certo. E às vezes a gente teima e não aceita isso. Quando a gente vai perceber as causas das dores na nossa vida, nós vamos perceber que nós somos seres que estamos vivendo há múltiplas encarnações, há múltiplos momentos na carne. O mesmo espírito imortal, passando por diversos momentos nessa situação de espírito encarnado para o aprendizado. Então, em muitas causas das nossas dores, são causas atuais. Né? Então, se eu sei que eu não posso beber, que eu não posso fumar, que eu não posso, né, ficar fazendo maledicências por aí, e eu faço isso, o que está acontecendo? O pastor está falando, não faz, e eu estou fazendo. Então, isso vai me causar um adoecimento agora, atual? Vai. Eu posso ter desde um problema no pulmão, um problema no estômago, que seja, um problema físico atual, mas eu também posso ter um problema moral agora, que vai reverberar comigo e vai ser levado comigo para o mundo espiritual. Então, agora eu posso estar trazendo, né? Não posso estar vigilante, como diz a mensagem, e eu posso estar alterando a minha energia vibratória nesta encarnação atual. Diretamente, eu mesmo fazendo isso. Indiretamente, e às vezes eu estou seguindo conselhos de outras pessoas, eu não estou raciocinando, eu não estou refletindo se aquilo que vem do outro, porque aqueles outros que convivem conosco, cada um tem a sua experiência, cada um tem o seu entendimento também. E às vezes o entendimento de uma pessoa pode ser ainda muito adoecido e distorcido, e aquela pessoa ainda não percebeu que isso a está adoecendo, e ela tenta dizer que aquele modo de viver é o certo, que aquilo que ela está fazendo é o certo. E a gente pode se influenciar. Então, se nós não refletirmos sobre também todas as informações que chegam para nós vamos aceitar comportamentos, teores energéticos vibratórios adoecidos de outras pessoas que também estão ao nosso redor. Então, indiretamente, nós podemos ser influenciados. A única influência boa aqui é Jesus, né? Ele está a influência certa, né? Então, como que a gente pode pensar assim, nessa situação, como seria, né? Humildemente, eu sei que eu nunca vou entrar profundamente nessa verdade absoluta, mas como seria o pensamento de Jesus diante dessa situação? Não é o pensamento daquele que está
ali do meu lado? Porque às vezes aquele pensamento é muito bom, porque a espiritualidade sempre traz para nós influências boas, mas não nos exime, não nos exclui das influências que não são boas, porque nós temos que saber escolher. É nossa participação em todo esse processo. Mas também pode a dor que estamos passando hoje vir de causas passadas. Nós somos seres multiexistenciais. Pode ser uma expiação, pode ser um auxílio ou pode ser uma evolução. Uma dor expiação acontece na nossa vida quando nós já erramos tanto, tanto, tanto e persistimos tanto no erro, com tantas oportunidades, que o risco da gente errar de novo é tão grande que muitas vezes nós precisamos vir muito limitados para passar por essa existência apenas recebendo, sentindo, refletindo sobre como, por exemplo, vamos dar um exemplo, a ausência de um órgão do sentido me faz perceber a importância de usar aquele sentido bem. Então, às vezes vamos supor, vou dar um exemplo, tá? Isso não é, em absoluto, isso não é uma correlação direta, ou seja, não é porque toda pessoa com uma deficiência visual de nascença é aquela pessoa que olhou o mundo, fez maledicências, não é isso. Mas pode acontecer de ter sido esse processo e ela vem numa expiação agora para poder valorizar o dom da visão, o dom da interpretação. Pode. Mas as coisas não são assim, tá bom? Então não vamos sair daqui olhando para todo mundo que tem, aquela pessoa tem uma deficiência física porque ela fez muita maldade, ela fez certos tipos de estigmatizar, vamos dizer assim, certos tipos de adoecimentos, certos tipos de problemas que a gente tem com alguma correlação que a gente acha que a pessoa tem, tá certo? Porque isso não é absoluto. A misericórdia divina, ela faz um planejamento para aquilo que a gente dá conta de passar e aquilo que a gente precisa aprender, tá certo? Então não é ipsis literis, né? Como diriam os advogados, não é assim, ferro e fogo, ou isso é aquilo. Não é assim, tá? E a misericórdia divina está sempre atuando, tá? Dependendo da nossa disposição de enfrentamento para amenizar tudo que possa ser uma expiação. Uma expiação é uma dor bastante intensa que a gente passa aqui. O problema não é aquilo que vem com aquela dor, é como nós estamos lidando com isso. Isso é o mais importante. Como nós estamos lidando com as nossas dores. Nós estamos sentados reclamando, sentados vendo a dor passar, ou nós estamos tendo uma ação. Essa é a motivação, é esse cajadinho que nos faz trazer sempre para o caminho, um caminho de aprendizado. Pode ser uma dor auxílio? Às vezes pode. Às vezes a espiritualidade me conhece, Jesus me conhece profundamente. Sabe que se eu chegar nessa encarnação e eu tiver aquela possibilidade de enxergar, de ouvir, de me movimentar, eu vou errar de novo. Porque meu aprendizado ainda está muito superficial. Então, às vezes, eu venho com limitações justamente para não errar. Para não errar, e aí refletir não errando, não acumular mais débitos, refletir e poder, numa próxima, vir um pouco melhor. Tá? E a dor evolução, acho que a dor evolução é a dor para todos, isso engloba tudo, né? Ou seja, sempre existe o não entendimento ainda completo do que Jesus trouxe nos evangelhos, o que Jesus trouxe para nós como o guiar a nossa existência. Moisés trouxe 10 mandamentos. Estávamos estudando isso na última sexta-feira no grupo lá. Moisés trouxe 10 mandamentos. Já não bastava ter aquilo lá, não matarás, não, honrarás teu pai, honrarás a Deus. Já não bastava ter aquilo para a gente se firmar nessa vida? Não, porque a gente ainda não sabia como fazer. Então vem Jesus e traz todo um evangelho demonstrando, exemplificando, vivendo, mostrando para a gente como viver. Ainda a gente tem dúvidas sobre muitas coisas? Tem. Aí vem o Consolador prometido, que o Espírito da Verdade promete, que Jesus promete, algo que vai trazer um conhecimento a mais, que é a doutrina espírita trazendo, sob a luz do Evangelho de Jesus, as explicações. Olha, por que Jesus falava que era preciso renascer, de novo? Porque existe a reencarnação. Agora a gente pode entender a reencarnação. Agora cientificamente, a gente pode ir comprovando as coisas.
Existem processos obsessivos. A gente pode entender agora através do Espiritismo por que tantos possessos, endemoniados, que Jesus tirava os demônios. O que era isso? Era o processo obsessivo. Então, todas essas informações, elas vão chegando de acordo com a nossa possibilidade de entendimento. Então, nós ainda vamos precisar passar por situações que vão nos tirar do comodismo, vão nos estimular a buscar explicações e, principalmente, a transformar a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Então, a dor ainda vai ser nossa companheira por muito tempo, ainda até que a gente consiga entender completamente que a gente tem que seguir o caminho das 99 ovelhinhas, entendendo por que a gente tem que seguir aquele caminho, não só porque tem um pastor lá tocando a gente, fala, não, vai por aqui. Entendendo, a partir do momento que a gente entende isso, a gente nunca vai se desgarrar. Então, quando a gente pensa, né, em que a dor é um fator de evolução, tá? A gente se conforma com as nossas dores, né? Então a gente pode dizer assim, tem um sentido isso. Então, o que a gente vai fazer com esse processo de dor, de adoecimento espiritual, é que vai trazer para nós uma evolução. Porque, como diz aqui em nosso lar, né? O mentor fala, nossa dor, ela não vai trazer para nós evolução pelo fato de a gente ficar sentado, chorando, sofrendo. Né? Recebendo aquela dor, dizer, não, isso é um auxílio de Deus, então tem um sentido na minha vida, eu vou ficar aqui aguentando essa dor. Não, a dor, ela vai fazer com que a gente, ela vai evoluir a gente pelo que ela mobiliza em nós, pelas respostas que a gente vai dar aos desafios da vida. Tá? E aí a gente vai sempre buscar como objetivo de felicidade para nós essa saúde, mas que saúde? Só a saúde do corpo? Não, a saúde integral, que é a saúde do corpo e do espírito, porque o espírito sadio não adoece o corpo. E aí, né, lembrando do nome desta casa, né, deste livro que é maravilhoso, O Consolador, lá está dizendo, né, que a comunicação de Emmanuel fala que, para nós aqui na Terra, saúde é o equilíbrio físico. A definição da Organização Mundial de Saúde, se a gente lê, a gente fala, Jesus, não vai ter jeito de a gente conseguir saúde nunca. Porque é o perfeito equilíbrio entre os aspectos orgânicos, mentais, psicológicos, sociais, ambientais, tudo isso tem que estar perfeito equilíbrio para a gente ter saúde. Então, a gente vai pensar assim, se eu estou bem, às vezes, no físico, eu não estou bem no relacionamento. Se eu estou bem no físico e no relacionamento, às vezes acontece de socialmente, ou eu estou desempregado, eu não tenho financeiramente... Então, não vou ter saúde nunca? Não é isso. É a integração de tudo isso para o melhor que a gente conseguir em cada aspecto da vida. Não é apenas no físico, é isso que queremos dizer. Então, o adoecimento físico é um retrato. Tá? Existem outros parâmetros para a gente observar com respeito à saúde. Mas Emmanuel fala que para a gente aqui, a gente olha muito esse físico. É como a gente olhasse a matéria densa, que é o que nossos olhos veem. Mas se a gente for pegar o microscópio, que a gente viu lá no primeiro slide, né? Emmanuel fala, para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Porque uma alma em harmonia traduz vibração de harmonia, que o corpo responde com harmonia. Tá? E muitas vezes, para a gente chegar nessa harmonia da alma, a doença, a dor, a deficiência vai ser o caminho, a escola, o auxílio, para que a gente entenda o processo que deve ser feito, que é a nossa autotransformação. Portanto, né, quando a gente vai cuidar da saúde, a gente precisa cuidar da saúde física. Então não é se abandonar e dizer assim, é tudo espiritual. Não é isso, a gente precisa, a gente está sentindo. É preciso o analgésico, é preciso o antitérmico, é preciso, tá? Para que o corpo reaja. O corpo é um instrumento, né, de tudo. Mas nunca a gente pode se esquecer de pregar o evangelho, auto-amor, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo,
perdão, caridade, tudo isso a gente tem que trazer, porque quando a gente traz tudo isso para a nossa vivência prática, a nossa harmonia de vibrações vai fazer com que os nossos órgãos, as nossas células recebam essas mesmas pregações de amor do reino de Deus que Jesus trouxe para nós, para o físico. Se não, ele fala aqui, né? Qualquer tratamento físico que for feito será um paliativo. Será algo que vai tapar o sol com a peneira. Vamos dar um exemplo. Eu tenho febre, estou com febre, tá? Tá me incomodando? Tá me incomodando, tá no físico. Eu estou sentindo calor, a hora é frio, mal-estar. Estou sentindo algo incômodo? Eu posso aguardar um pouquinho, eu posso tomar um banho, eu posso amenizar aqueles sintomas com um antitérmico. Vai ajudar? Vai ajudar. Mas se eu não for na causa daquela febre, a partir do momento que o efeito do medicamento físico terminar, a febre volta. Se eu tenho um problema, uma dor, um problema existencial, um adoecimento físico, eu vou buscar ajuda médica? Devo. Lembra, nós somos seres espirituais encarnados, então nós temos os dois lados para tratar. Temos que tratar o físico. Tá? Não é aquela história, depressão, por exemplo, que não aparece nada nos exames. Isso não fica tomando um monte de remédio, não. Isso é espiritual, vai só na casa espírita. Não é assim. Precisa tratar o físico, certo? Mas se eu, enquanto ajudo com a medicação, e tendo aquele alívio, eu não for tratar a minha causa, o que em mim está causando essa depressão, o autoconhecimento, o que em mim está mobilizando esse estado de tristeza contínua. Se eu não for tentar entender isso e tentar agir nessa causa, o remédio vai ser só paliativo, vai ser só a anticoisinha. Eu tenho uma coisinha, eu tomo uma anticoisinha. E não melhoro. E aquilo fica em continuidade. Se não fosse assim, né, a gente não explicaria o efeito placebo. Você sabe o que é efeito placebo? Quando a pessoa acredita muito em algo, tá? Ela pode tomar uma pílula de farinha, acreditando, não é acreditar assim não, porque eu vou acreditar, não, é acreditar de coração, de mobilizar essa confiança. Se ela não acreditasse nisso, não faria efeito. Mas por que faz efeito? Por que contradiz, né, o que a medicina científica diz, que aquilo não pode fazer efeito? Aquilo não tem ação nenhuma naquele processo. E por que faz efeito? Porque nós não somos só carne. Nós somos energia vibracional. E estamos modificando isso o tempo todo no nosso dia a dia. Tá? No nosso dia a gente tem altos e baixos. A gente pode perceber, a gente acorda de mau humor, melhora um pouquinho, depois piora, depois toma uma fechada no trânsito, piora, depois melhora, e a gente vai oscilando. Tá certo? Essa oscilação é normal? Claro, nós estamos, né? Somos espíritos imperfeitos ainda, né? Ainda oscilamos. Mas o que a comunicação inicial, a leitura inicial trouxe, tá? Vigiemos essas oscilações, percebamos quando a coisa está saindo de controle, quando a ovelhinha está querendo sair, se desgarrar e ir para outra estrada, puxa de volta e fala, opa, vamos fazer uma prece, melhorar essa energia, vamos refletir melhor, por que eu estou sentindo isso? Esse é o caminho, é pegar o roteiro, pegar assim a rédea, né, das coisas e tomar essa rédea para si. Então eu queria ilustrar aqui esse processo nosso espiritual com 3 parábolas. As parábolas são ensinamentos de Jesus para que, através de histórias, né, através de uma forma mais intensa de fixar aquele ensinamento, mobilizasse não somente, né, o nosso momento atual, mas ficar a nossa alma, reverberando ali na nossa alma e chamando o tempo todo para que a gente lembrasse daquela história, lembrasse o tempo todo daquela ação e daquele ensinamento. E as parábolas têm um significado muito profundo, porque elas falam com a alma da gente.
Elas não falam só com o entendimento raso. Se a gente pegar e ler uma parábola e ler ao pé da letra o entendimento raso, é uma coisa superficial, mas ela é muito mais profunda. Tá? E essa profundidade dos ensinos da parábola, eu vi que vai ter uma palestra sobre parábolas também. Aproveitem, porque isso fala ao nosso coração, fala a nossa alma. E cada vez que a gente lê uma parábola, a gente lê uma parábola hoje, a gente faz uma reflexão dessa parábola, dali a 10, 15 dias ou 20 anos, a gente vai ler a mesma parábola, cai uma ficha assim, completamente diferente. Você fala, como que eu não percebi isso? Que estava aqui escrito o tempo todo, mas eu não percebi. Por quê? Porque depende da nossa abertura de percepção e da nossa busca de conhecimento também, e daquilo que a gente pode entender naquele momento. Certo? Então, sempre é importante revisitar o Evangelho e ler o Evangelho. Então, eu já fiz o Evangelho todo no Evangelho no Lar. Por que eu tenho que fazer de novo? Porque você vai ver outros aspectos que passou despercebido. Porque agora a tua atenção está focada em outros aspectos da sua vida que aquela palavra, aquela orientação vai fazer sentido para você. A primeira, Jesus, ele já estava com uma certa fama, já tinha muitos seguidores, e por onde ele passava era um burburinho, né? Todo mundo queria o quê? A cura física, né? Era o fenômeno, né? Todo mundo queria isso, tá? Muitas vezes a gente vem ainda na casa espírita buscando esse fenômeno, né? Então, não, Jesus era seguido por multidões, ele arrastava multidões. Então era um barulhão, era aquela turba, né, que vinha de gente. Chegando na cidade de Jericó, se aproximando da cidade de Jericó, aquele burburinho já começou a perceber, Jesus está vindo. Um cego, chamado Bartimeu, ficava sentadinho num canto ali numa esquina, ali na rua, para esmolar, porque ele era cego. E nessa época, né, a civilização ali romana, uma pessoa com deficiência que não pudesse produzir, ela era uma inválida, ela dependia da caridade dos outros, ela não era vista como um cidadão. Né? Então, a única coisa que lhe restava para sobreviver era esmolar, era pedir. Bartimeu, percebendo, porque ele não enxergava, mas percebendo o burburinho, percebeu que ali chegava Jesus. E naquele momento, anos e anos ali, sofrendo, ele disse, chegou a minha hora, eu não quero mais sofrer. E Bartimeu grita, da onde ele estava, ele nem sabe onde Jesus estava. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que o pessoal fala? Fica quieto, Bartimeu, fica quieto, né? Não atrapalha Jesus aqui, está passando Jesus nem vai te ouvir com esse monte de gente. E ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas Jesus ouve. Jesus para e ouve. Por quê? Jesus tinha ouvidos supersônicos? É isso que a gente pode ler, né? Na primeira leitura que a gente faz, a gente pode perceber isso. Não. Simbolicamente, Jesus, no meio daquele turbilhão, e houve um clamor com tanto sentimento, com tanta vontade de mudança, ele se volta para Bartimeu, porque a misericórdia de Deus nunca desampara a gente. E onde a gente estiver clamando com o coração, pode ter o maior burburinho em volta, a misericórdia divina está ali para ajudar. Então Jesus se volta para Bartimeu. E Jesus olha para Bartimeu, e na situação de Bartimeu, pede que Bartimeu venha até ele. E aí aquele monte de gente que estava ali, fica quieto, Bartimeu, fica quieto, porque quando a gente resolve mudar, quando a gente resolve ir em busca da nossa, de uma mudança nossa, em busca de algo que faz sentido para a gente, muita gente vem para dizer, não vai, que isso, imagina, você vai fazer isso, perda de tempo. Né? Às vezes a gente vem e fala assim, não, hoje é domingo de manhã, eu podia estar indo na feira, eu podia estar indo no shopping, eu vou no centro, na casa, né? Então tem gente que fala assim, imagina, dorme até mais tarde, você está cansado, né? Eu não estou falando que essas pessoas estejam falando intencionalmente, mas estou dizendo assim, nesse momento que às vezes você se molda para uma renovação, muitas coisas parecem que vêm para te contrariar, para te testar, para dizer, é isso mesmo que você quer? Você tem realmente posição para fazer o que você quer? Aquelas mesmas pessoas, quando viram Jesus dar atenção a Bartimeu, começaram a ajudá-lo, porque cego, como que ele ia fazer? Bartimeu levanta, tira a capa e joga fora. A capa era um atestado de indignidade
para o governo. Ou seja, aquele que tinha a capa significa assim, eu estou tão no fundo do poço que eu não tenho mais assim, mérito nenhum, eu não tenho mais... Se ninguém me ajudar, né, se eu não tiver oficialmente, né, um registro, uma autorização, né, que nem autorização para trabalhar, uma licença de pedinte, né, eu não posso sobreviver. Então, aquele que tem a capa, aquele que tem a capa era aquela pessoa totalmente reconhecida pelo governo, que ele não tinha mais nada, ele só dependia dos outros. Bartimeu tinha tanta certeza de que ele não queria mais aquilo, que ele jogou fora aquela capa. Imagina que deve ter uma briga para ter pegado a capa, né? Porque outros queriam aquilo. Mas o que significava isso? Eu não aceito mais esse estado de indignidade, esse estado de dependência. Eu quero tomar as rédeas da minha vida. Eu quero ser reconhecido. Eu quero mudar. E ele vai tateando e o povo vai empurrando também, levando ele até Jesus. Por quê? Porque quando a gente se decide, quando a gente resolve, tanto as pessoas que podem ir contra vão nos influenciar, mas também nós vamos ter muitas mãos que vão nos caminhando, vão nos guiando para a gente ir até o nosso objetivo. Então a misericórdia está sempre lá. E quando ele chega perto de Jesus, frente a frente, Jesus olha para ele e diz: "Que queres que eu te faça?" Gente, Bartimeu era cego, não estava óbvio o que ele queria? Estava óbvio, né? Mas Jesus pergunta: "Que queres que eu te faça?" Jesus poderia fazer maravilhas, mas o que Bartimeu estava pronto para receber? O que nós estamos prontos para receber de Deus? Às vezes a gente quer tão pouco para começar, e é isso que vai ser dado. E num outro momento a gente vai querer um pouquinho mais, é isso que vai ser dado. Né? Nem sempre, não adianta chegar aqui e dizer, eu quero como eu falei, a iluminação completa, eu quero a autotransformação. Eu não estou preparada para isso. Então, o que eu estou preparado para receber naquele momento? Mas Bartimeu foi muito categórico, que eu veja, que eu consiga olhar o caminho da minha existência e escolher, não depender dos outros, não aceitar mais informação de eu quero eu escolher, eu quero tomar as rédeas da minha vida. Eu quero abrir a minha visão para tudo que eu tenho e tudo que eu posso realizar. E Jesus curou Bartimeu. Os olhos de Bartimeu se abriram. O espírito imortal sadio é aquele que sai da cegueira da sua espiritualidade e olha para a sua vida espiritual e diz: eu quero seguir em frente, eu quero encarar a minha vida e eu quero escolher, eu quero ter essa participação. Eu não quero mais sofrer por sofrer. Eu quero escolher e aprender. Esse é um primeiro passo fundamental. Que a gente possa ver, que a gente possa vencer essa cegueira espiritual. Que a vida possa ir se aclarando, que o sentido do evangelho na nossa vida vá se aclarando cada vez mais e transformando aquele caminho, não um caminho tão pedregoso e difícil, mas um caminho de oportunidades. Onde eu possa saber se eu vou pelo caminho que tem uns buracos, que eu vou cair, que eu já sei que eu caio, onde eu possa escolher um caminho que pode ser um pouco melhor, um caminho que às vezes é difícil, mas é mais seguro, que eu possa fazer isso, que eu participe disso. E aí, outra parábola interessante é essa que Jesus chegando no templo de Jerusalém, tinha um tanque, né, que chamava Piscina de Betesda. Era um tanque em que de tempos em tempos as águas ali se agitavam. E ali ficavam, em torno daquele tanque, ficava um monte de pessoas com problemas. Por quê? O que dizia a lenda? Que quando a água se agitasse, significava que um anjo vindo dos céus tinha vindo ali chacoalhar a água, e o primeiro que entrasse na água iria receber a bênção da cura. Então ficava todo mundo ali em extrema ansiedade, alerta, né? Olhando para a água, esperando a água se agitar. E aí Jesus olha e vê um paralítico que estava sentado ali num cantinho, e esse paralítico estava ali há anos. Ele não conseguia se mexer, e ele ficava ali na esperança de que um dia ele conseguisse entrar nas águas e ele conseguisse se curar. E Jesus, não por acaso, né, mas aproveitando para a lição a todos, vai em direção ao paralítico
pergunta para ele, nitidamente, queres ficar são? E aí o paralítico começa a dar um monte de desculpa, mas Jesus, olha, eu quero, mas só tem que convir que toda vez que a água se agita, sempre tem um que é mais esperto que cai na frente, eu não consigo chegar primeiro. Então eu não estou conseguindo, nunca vou conseguir fazer isso, porque eu não consigo mexer minhas pernas, eu sou lento. E qual é a lição espiritual aqui? Muitas vezes a gente espera que as coisas, que as curas, que as coisas maravilhosas na nossa vida venham de fora para dentro. Aconteça alguma coisa lá fora que vai me tirar. E aí eu começo a me comparar com as outras pessoas. Eu começo a perceber que tem pessoas que estão indo muito mais rápido, que resolvem as coisas mais rápido. E eu estou lá, e eu não consigo. A comparação da vida espiritual, do progresso, da evolução, nunca é de você para com os outros. Porque a pessoa pode estar indo mais à frente em um quesito e estar atrás em outro. A verdadeira evolução espiritual, a caminhada, sempre vai ser de você comparado com você mesmo. O que você foi ontem e o que você é hoje. E o que você tem hoje e o que você vai ser amanhã. O outro está caminhando também com as suas dificuldades. E o movimento não é esperar que algo venha de fora para dentro. É você ter a ação de ir em busca disso. É você ter a ação de caminhar nessa vida. Então, o paralítico levanta e Jesus orienta: toma a tua cama, onde ele estava deitadinho ali, a esteira, leva com você, né? E anda. Ou seja, sai da posição de vitimismo. Eu sou assim mesmo, eu sou um pobre coitado e as coisas nunca chegam para mim. Toma atitudes na vida. Sempre vai ser a evolução a comparação vai ser sempre você com você mesmo. Toma essa atitude de caminhar. Não importa que você caminhe lento, caminhe. Estagnar não evolui ninguém. E leva a tua cama. Porque a tua cama, ela vai te lembrar sempre daquele momento que você estava lá parado, estagnado, que nada resolvia na tua vida. Mas também, nós somos oscilações energéticas, não são? Pode ter momentos que durante essa caminhada, a gente recaia e a gente paralise de novo. E aí a cama vai ser útil. Para fazer o quê? A dor, né? A cama representa a dor. Vai fazer você parar, você vai lembrar, você vai doer de novo, até que você tome a atitude novamente de levantar e caminhar. Então o espírito imortal sadio, quando ele enxerga, que nem Bartimeu, clareia a sua vida espiritual, vai se posicionando para seguir na caminhada, ele levanta como paralítico, ele pega as suas dores, não as dores como a culpa, mas eu fiz isso, agora é minha culpa, a culpa que paralisa, mas ele olha para os seus atos indébitos e ele aprende, e ele se auto-perdoa, e ele faz daquilo um aprendizado. E a partir dali, ele tenta caminhando não errar mais, porque ele olha sempre para a cama e ele vai perceber: aqui eu escorreguei, aqui não deu certo, e eu fiz diferente e aí eu melhorei. A cura é ação. É ação. E a última história, a última parábola, Jesus estava caminhando e viu ao longe 10 leprosos. A lepra é uma doença de pele. Hoje em dia existe lepra ainda. Hoje em dia a gente chama mal de Hansen, né? Porque Hansen redescobriu o bacilo e permitiu todo o tratamento. Na época, era chamado lepra, não tinha cura. Era uma doença altamente estigmatizante. Aquele que era diagnosticado, que era percebido que ele tinha sinais da lepra, né, as manchas, deformações, esse indivíduo ele era banido da sociedade. Esse indivíduo era como se ele tivesse um atestado de óbito em vida. Ele era riscado do livro dos vivos. E ele não podia se aproximar das pessoas, ele tinha que sair da sua casa, ele não podia mais conviver com a sua família, ele não podia arrumar emprego, ele não podia nada mais. Ele era como se fosse um morto-vivo. Só se esperava ele morrer, porque as pessoas tinham medo do contágio.
E esse era o entendimento da época. Esses indivíduos, eles viviam marginalizados, sem dignidade nenhuma. Sem dignidade nenhuma. Então, ao longe, eles se aproximaram e ficaram olhando. E Jesus olhou para eles com piedade e com a intenção também de trazer uma lição e disse: vão até o templo de Jerusalém e se apresentem ao sacerdote. Por quê? Como o mal de Hansen, a lepra, existiam doenças parecidas, mas que não eram, né? Que nem doenças de pele. Saiu um monte de brotoeja. O que é? É uma alergia? É uma reação a uma coisa, uma medicação? Tem várias causas e às vezes parecido. Então, quando a pessoa tinha um diagnóstico que podia não ser mesmo a lepra, e ela já era diagnosticada, ela ia até o templo para que o sacerdote a examinasse, né, todinha, né, para que ele constatasse que não havia mais sinais de lepra. E se ele constatasse isso, essa pessoa estava autorizada a ser novamente reintegrada à sociedade. Ela tinha sua dignidade de volta. Muitas vezes ela não tinha mais nem a família perto, mas ela podia recomeçar, ela podia arrumar um emprego, ela era considerada viva novamente, ela reinserida, né, no censo dos vivos, ela tinha uma dignidade de volta. No caminho, os leprosos foram percebendo que as suas chagas iam se curando, que as deformações iam melhorando. E eles começaram a ficar muito maravilhados, exaltados, porque eu vou poder ter a dignidade de volta. E eles continuaram. Mas nesse trajeto, percebendo essa maravilha, um deles deu meia volta e antes de ir ao templo, voltou e se ajoelhou aos pés de Jesus para agradecer. Aí Jesus pergunta: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Os outros 9 estavam tão maravilhados com aquilo que foram viver a vida e se esqueceram totalmente de tudo que tinham passado. Talvez fossem errar novamente, mas isso não importa. O que importa é que, apesar de tudo que nos acontece, na vida, como existe um amparo, a gente não entende, às vezes ainda, o sentido verdadeiro e profundo das dores e dos males que nós estamos atravessando na nossa vida. Mas a justiça divina, ela é soberanamente boa, ela justa, ela não nos dá nenhuma prova que não seja necessário para o nosso aprendizado. Então, muitas vezes nós estamos passando por situações difíceis e existem pessoas lamentando, duvidando de Deus, praguejando, se vitimizando. E tem pessoas, às vezes, em estados lamentáveis de saúde orgânica, assim, e que estão gratos, estão dando lição de perseverança, de confiança, de fé, sabendo que aquilo é uma lição para o seu espírito. Se não fosse assim, a gente não observaria pessoas absolutamente assim, em estados paliativos, terminais, por exemplo, em estados muito difíceis, já sem uma perspectiva de que a medicina da Terra possa dar algum alento para aquela dor ou para uma cura física. E essas pessoas estão refletindo sobre a vida, estão agradecendo as oportunidades, estão se reconciliando, estão modificando a sua vibração energética espiritual. O corpo pode estar em frangalhos, mas o espírito está ali trazendo a boa nova para si. E existem pessoas que estão em perfeito estado de saúde, lindas, maravilhosas, com o corpo todo funcionando, que não encontram sentido na vida. Que a vida é vazia. Que não percebem que toda aquela bênção que está ali é para motivá-la a continuar a fazer alguma coisa no bem, a modificar o seu espírito. E estão sempre buscando ou modificar o físico, ou até mesmo não suportando a sua vida perfeita materialmente, mas dentro de si um grande vazio. A saúde completa, então, é aquela onde nós percebemos que nós temos participação ativa no nosso processo de cura. Vem aqui na casa espírita com um problema, com atenção, passa no atendimento fraterno, recebe o cartãozinho, não sei se aqui funciona assim, mas acho que funciona, faz as assistências no passe. A gente está esperando algo mágico acontecer na nossa vida? O que nós estamos recebendo ali?
nós estamos recebendo o apoio da espiritualidade, nós estamos recebendo a alteração a transfusão. O que é o passe? O passe é uma transfusão de energia. Quando a gente está com, por exemplo, com uma anemia muito profunda, que a gente precisa receber uma transfusão de sangue, a gente está fraco, a gente não consegue nem pensar, a gente, sabe, não tem nem, às vezes, condições de realizar nada. E aí vem uma injeção assim de sangue, vem uma coisa nova que nos reanima, que nos revitaliza. O passe é isso. O passe é essa revitalização. A partir daí, anda, caminha, pega a sua maca, pega a sua cama, anda, faz o seu caminho. E perceba ao seu redor a gratidão, o tempo todo o amparo que te trouxe até aqui, que te mobilizou, que te fez olhar para coisas que você não estava olhando e que você precisa olhar. Esse é o processo de cura. Então, dentro de nós temos um médico interno que o tempo todo vai nos propulsionar aí, vai nos impulsionar a essa busca da cura do espírito. E quando Jesus fala, em todos os casos de cura, tua fé te curou, o que ele está dizendo para a gente? Eu vou confiar, eu vou acreditar. É todo esse movimento. É identificar como Bartimeu, querer ver aonde está o problema espiritual. É caminhar como paralítico. É ser grato, é ser confiante que o amparo está ali. Isso é a fé. Porque por mais dificuldades que a gente tenha que passar aqui, sempre existe a misericórdia de Deus que vai lá e fala, essa pessoa já aprendeu algumas coisas, ela pode amenizar um pouquinho essa dor. Não precisa agora vir com tanta intensidade, ela consegue se mobilizar. Então, em muitos casos, existem realmente curas físicas, tá, que se processam. Curas físicas onde, às vezes, o impossível pela medicina aconteceria. Mas por que aconteceu aquela cura física? Por que aconteceu? Porque você se dispôs, você se mobilizou. É esse o caminho. E pode acontecer da cura física não estar ali naquele momento, mas o seu espírito entendeu o sentido de todo aquele processo na vida. Então essa cura é muito mais do que física, né? Essa cura é espiritual. Como o espírito Joseph Kleber completa, que se a saúde é a perfeita harmonia da alma, a gente só consegue essa harmonia se a gente estiver em conexão com o Pai, com aquele que nos criou. Então a conexão, além a saúde, a cura, não só é a perfeita harmonia da alma, mas a alma só está em harmonia se ela está sendo alimentada pelo pão, pelo alimento vivo que vem dos céus, pela conexão que a gente tem com o Pai. Então a pergunta é, como que está a nossa relação com Deus? Como que nós estamos vendo Deus, a participação de Deus, da espiritualidade, de Jesus nos nossos sofrimentos atuais? Nós estamos barganhando com Ele? Nós estamos maldizendo? Ou nós estamos atentos a todo aquilo que a gente precisa aprender e sendo grato ainda pela experiência, né? Como que nós estamos vendo Deus? Como que nós, como Bartimeu? Ou como cegos espirituais ainda? Como nós estamos nos movimentando? Nós estamos como paralítico? Ou nós estamos captando as nossas tralhas aí emocionais e andando, entendendo e fazendo um trajeto sem se comparar a ninguém, nos comparando conosco mesmo e nos percebendo capazes, com muitas potencialidades, de fazer coisas incríveis. Acreditar em nós mesmos, nós podemos. E como nós estamos reconhecendo, assim como o leproso, que existe amparo? Como nós estamos reconhecendo isso? Percebendo aqueles que estão à nossa volta, percebendo o auxílio dos desencarnados para nós, percebendo Jesus na nossa vida. Jesus nos convida a abrir os olhos da alma, a levantar, né? Juntar os caquinhos, colar esses caquinhos, se reinventar e prosseguir. Jamais vamos ser os mesmos. Porque quando a gente está lá os caquinhos, né? Pega um vaso que quebrou, a gente vai grudar os caquinhos, ele não vai ser igual mais. Ele vai ter as cicatrizes, ele vai ter a cama ali olhando para a gente o tempo todo. Mas ele vai ser alguém novo. E aquela cicatriz vai estar o tempo todo lembrando a gente de onde a gente deu uma escorregadinha,
para a gente ficar atento a isso, a esse comportamento espiritual em nós. E essas cola os caquinhos, depende do quê? Depende de paciência, não é? Depende de paciência para aquilo colar e sedimentar. Então não vamos querer que a coisa aconteça assim hoje. Paciência. Jesus fala no Evangelho, lá o capítulo da paciência. A paciência vai nos trazer toda essa condição de a gente saber esperar o melhor momento para agir, de a gente observar, de não agir na impulsividade, de não agir naquela emoção destrambelhada que às vezes faz a gente escolher errado. Que a gente pare e reflita, que a gente tenha paciência de esperar um pouquinho também a cócega, para a gente poder se reinventar. E o Jesus nos convida através da parábola dos leprosos para que a gente se volte a Deus, para que a gente perceba Deus e se volte sempre para Ele. Tá? Como a ovelhinha lá desgarrada, volta para o pastor, porque Deus é o pastor. A gente tem que estar sempre voltando para Ele. E com isso tudo, Jesus nos convida a nós nos curarmos, a nós curarmos a nossa alma. O corpo físico é consequência. Que a gente cure a nossa alma, o que a gente conseguir nesta encarnação. Na próxima, a gente virá com outros aspectos que a gente precisa curar, sem ter adquirido outros débitos para curar também por causa dessa encarnação. Então, que a gente possa perceber que a cura está dentro de cada um de nós. Um bom dia para todos. Desculpa. Esqueci. Então, nesse momento, nós vamos, quem quiser pode fechar os olhos, para que a gente possa se conectar, para que a gente tire a visão do mundo material e pegue a visão, olhe com a visão do mundo interno, que a gente possa elevar o pensamento a Deus, sentir o seu amor através dos espíritos benfeitores, através de Jesus, através de Maria, que nós possamos sentir este amparo, que nós possamos sentir um calor no nosso coração, dizendo: eu estou aqui, meu filho, eu estou aqui, minha filha. Deixe eu crescer no seu coração. Deixe que a minha palavra faça sentido a você como espírito. Que você possa lembrar o tempo todo desses meus ensinamentos. Que você possa caminhar pela estrada da vida com segurança, com a segurança existencial. Que nós possamos nos sentir agora em paz, leves, energizados. E através dessa energia, desse amor que recebemos e que aceitamos do alto, possamos então compartilhar esse amor àqueles que ainda sofrem em todo este planeta que nos acolhe, principalmente nas zonas de conflito, nas zonas de extrema escassez, escassez material, escassez moral. Que Jesus, com sua luz e os espíritos benfeitores, possam trazer um bálsamo a todas as dores que estão se manifestando por este planeta. Que nós possamos também vibrar por nosso país, para que este país receba, através dos seus dirigentes e da sua população, receber cada vez mais a lição do Evangelho como motivador para a guiança dessa nação e que ela possa, no futuro, ir se transformando e se consolidando na pátria do Evangelho. Que esta casa também possa receber todas as bênçãos de amor e proteção, para que continue a ser este ponto de luz a guiar, a encaminhar, a chamar as almas, encarnadas e desencarnadas, a virem até aqui, buscar a reconexão com Jesus e com Deus. E que possamos, Senhor, também mentalizar aqueles que ficaram nos nossos lares, aqueles a quem amamos, aqueles a quem não temos ainda um bom relacionamento, mas que possamos espargir essa luz de amor a todos os irmãos. E assim, doando, cada vez mais nos fortalecemos. E que o nosso dia seja um dia de muitas reflexões e que nós possamos estar aqui na próxima semana cheios de amor, com o coração limpo e aberto, para que possamos refletir
sobre a mensagem de Jesus. Graças a Deus.